Maria concebida sem pecado. Orai por nós que recorremos a vós. Santo Antônio. Orai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar? Nós temos a grande alegria de, neste dia, dedicado à Imaculada Conceição da Virgem Maria, parar um instante para se recolher, né? Se recolher no sentido de se preparar e tomar consciência da grande graça do que é ter a Virgem Maria como Imaculada. Não foi o diácono que preparou, foi a Virgem Maria que preparou esse dia para vocês. Então, esta tarde tenha realmente como um momento de recolhimento para rezar. Até o clima Nossa Senhora providenciou que ficasse ameno. Então veja como a Virgem Maria providencia todas as coisas para que assim vocês pudessem, nesse dia, no final do dia, renovar o ato e se consagrar a ela. O que é o ato de uma consagração? Todo ato de uma consagração é para fazer com que nós recordemos a consagração primeira. Qual é a primeira consagração que nós temos? O batismo. As consagrações a Nossa Senhora, ao Anjo da Guarda, a São José, são todas consagrações para ratificar, né, para fazer com que nós vivamos a radicalidade da nossa consagração batismal. Então lembremos uma coisa: como estava a situação da alma de vocês enquanto não eram batizados? Uma alma que não vive na graça, que não tem a graça de Deus, que não conhece Ele, tem ali, né, a ausência da graça. É uma das almas como se fossem danadas. E é assim que nós estávamos antes do nosso batismo. Era assim que nós estávamos antes de conhecermos a graça de Deus, de nos tornarmos filhos dele. A graça do batismo faz com que nós, então, ali tenhamos apagado em nós o pecado original, tem em nós ali a graça de sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, herdeiros do céu. Todos cristãos batizados recebem esta graça. A graça que não foi por mérito nosso, é graça de Deus. Tá? Deus criou o ser humano e já deu uma graça. A graça de que ele pudesse viver de uma forma sobrenatural. O que é isto, Padre? Vocês convêm com o Padre. Vocês têm carne, osso, né? Alguns gordurinhas. E vocês têm uma alma. Não tem? Você vê sua alma? Mas você sabe que existe aí, né?
Você sabe que ela está aí. E Deus, quando criou você, elevou você de outra criatura, para que você pudesse ter a graça de se unir a Jesus, a Deus. Elevou, não é qualquer criatura. Deus eleva o ser humano. Mas por conta do pecado original, e aí nós precisamos lembrar a questão do pecado original, que é providencialmente a leitura da missa de hoje. Deus criou Adão e Eva e eles eram ali de uma felicidade na terra. E Deus deixou para eles a liberdade. E só pediu para que eles fizessem uma coisa: não comesse do fruto da árvore proibida, que não era maçã, tá? O pessoal fala, o fruto do pecado é a maçã. Não, não é maçã. Nem manga. O fruto do pecado é ali uma coisa chamada desobediência. Por quê? Porque Deus, que é o sumo bem, o Senhor que conhece todas as coisas, Deus não conhece todas as coisas? Você está convicto disso? Então, Ele falou: não comam desta fruta aqui. Não comam, porque quando vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu? Eva foi lá, seduzida por um anjo, e comeu do fruto e deu para o seu esposo Adão. Então agora eles são conhecedores do bem e do mal. Eles sabem o que é bom para eles. Eles sabem o que é ruim. Mas quem é conhecedor do bem e do mal? Só Deus. E o ser humano, por desobediência, ali quebrou a amizade que tinha com Deus. Deus é o conhecedor, Ele é sábio, o ser humano não. E então, agora, colocaram de que essa desobediência que Adão e Eva tiveram, fruto do pecado, e veio para toda a humanidade. Isto é algo que nós recebemos. Quando nós rezamos a Salve Rainha, nós rezamos uma parte chamada, filhos degredados de Eva. Quem pecou primeiro? Eva. E nós somos filhos de quem? Eva. A primeira leitura de hoje, no finalzinho lá, aparece: e Adão deu o nome à sua mulher de Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Você é vivente? Então, bem-vindo, nós somos todos no mesmo saco, filhos de Eva. E por causa dessa desobediência de Eva, começa a desordem do ser humano com Deus, a desordem do ser humano com o seu irmão, com o seu semelhante, e a desordem do ser humano com a obra da criação. Como resolver isso? Nós não iremos conseguir, gente. Como nós iríamos fazer com que
uma realidade que, fazer com que o ser humano volte a Deus. Não ia ter como. Então Jesus não teria como voltar primeiramente, Já que o ser humano mesmo que quis desobedecer e sair da unidade, da amizade com Deus. No Antigo Testamento nós vemos, você pode ler o Antigo Testamento inteiro, o que acontecia? Fazia sacrifício de animais para reparar o pecado, e todos os anos eles faziam isso. E esses sacrifícios eram imperfeitos. Por quê? Porque era somente o sacerdote oferecendo a vítima e o sacerdote não se oferecia também. Até que Deus enviou o seu Filho ao mundo por Maria, que nós iremos também meditar isso no dia de hoje, para reparar e fazer com que esta união entre o ser humano e Deus pudesse ser reatada, ser ligada. Existia uma união, foi rompida. Qual era essa união? A união de amizade. Podem ver lá em Gênesis, Deus passeava com Adão e Eva no final da tarde. Quando caiu o pecado, quando os dois caíram no pecado, o que aconteceu? Se cobriram, porque tinham vergonha. Mas Deus não estava vendo que eles estavam nus? Eu sabia. Mas agora que eles são conhecedores do bem e do mal, se afastaram de Deus. Deus então envia o seu Filho para reatar essa amizade. E reatando essa amizade, nos dá mais graças do que de amigos. Nos dá a graça de sermos filhos de Deus. O que Adão e Eva eram de Deus? Eram filhos? Sim? Não. Eles eram criaturas. Eles eram criaturas. Eles iriam participar do céu? O Éden não é o céu, tá? Conhecer Deus como Deus se conhece. Eles não conheciam. E ali, Deus teria uma forma de fazer com que eles conhecessem um dia. Mas, Jesus vindo à terra, por meio de Maria, nos dá a graça imerecida de fazer com que o ser humano então pudesse se tornar filho de Deus. Não sei se vocês estão tendo consciência disso daí, de pessoas que estavam condenadas ao inferno, almas que estavam condenadas ao inferno, porque eram inimigos de Deus. Jesus, quando vem à terra e institui um dos sacramentos, o sacramento do batismo, faz com que ali a alma seja lavada e então se tenha esta primeira graça. A teologia se chama graça primeira, que é o quê? Essa união da alma com Deus. Tudo. Quando a pessoa é batizada, ela tem tudo. Ela recebe tudo. Por isso, é um caráter. Ela tem todas as potências
os dons do Espírito Santo, as virtudes teologais, as virtudes, morais, as virtudes cardeais, todas as virtudes estão ali, em potência. Vejam, nós recebemos muito mais do que nos merecemos. Por causa da graça primeira, batismo. O batismo é a nossa consagração primeira. Por isso não tem como apagar a marca do batismo. Não tem esse negócio de batizar, né? De novo. Uma vez batizado, para sempre batizado. Vejam o valor que é esta consagração batismal. Por quê, Padre? Porque é esta consagração batismal que hoje vocês vão ratificar mais uma vez, se consagrando a Maria. Vocês vão crer em Deus, em tudo aquilo que Ele diz e renunciar ao demônio. É isso que vocês fizeram, na consagração batismal. Mas agora com mais consciência do que é isso. Pois bem, até aqui, ok? Todo mundo está aí com o Padre? Ok. Só que tem um probleminha. Depois do nosso batismo, a gente não cuidou dessa graça. E o que nós fizemos? Nós lembramos que nós somos filhos de Eva, que a gente vai e joga a graça de Deus fora e vamos aproveitar. Vamos viver. E aí vive novamente o que Eva viveu. O que foi que ela viveu? A desobediência a Deus. Gente, quando a gente pensa como o pecado, o primeiro pecado foi de desobediência, gente. A gente tem receio e lembra muito mais dos pecados, grosseiros. Mas o primeiro pecado é de desobediência a Deus. Deus fala, acredite em mim e sejam dispostos a viver o que eu estou falando. O que a gente faz? Será que Deus está pedindo isso mesmo? Eu acredito mais no que eu estou vendo do que no que Deus fala. É desobediência. E é isso que infelizmente nós fazemos, desobedecemos a Deus. Deus fala, acredite e lute para não desobedecer os 10 mandamentos. O que a gente faz com os 10 mandamentos? Junta todos, joga no spam, na nuvem, mas não vive eles. É desobediência. Porque você acredita muito mais no seu corpo e nos seus prazeres do que na palavra de Deus. Mais uma vez, como filhos de Eva, nós desobedecemos a Deus para seguir os nossos prazeres. Uma forma bonita que as pessoas usam hoje. Você tem que seguir o seu coração. Segue o seu coração que você não vai errar. Gente, se você pegar a Sagrada Escritura, já está claro. O coração do ser humano é trambiqueiro. Se você for seguir o seu coração, as suas paixões, vai dar em lugar errado. Mas se você seguir a palavra de Deus, os mandamentos da igreja, dá certo. Como filhos de Eva, mais uma vez,
Depois do batismo, o que nós fazemos? Jogamos a graça fora e acolhemos o pecado. Padre, e a tentação onde fica? Sim, gente. Jesus foi tentado também. Mas a tentação de Jesus foi para mostrar para nós: olha, força. Eu fui tentado para mostrar para vocês que é possível. Peçam a minha graça. Peçam a graça. A tentação acontecerá. Seja você dentro da igreja, seja você fora da igreja. Todos serão tentados. A diferença é que alguns irão reconhecer que são pequenos e miseráveis e recorrerão à graça de Deus. Outros irão deixar seguir o seu próprio coração. Então, depois do batismo, nós perdemos ali, tão facilmente a graça. E poderíamos pensar, lascou, porque a graça que eu recebi, joguei fora, e agora? A graça primeira que foi recebida no batismo, o que eu fiz com ela? Joguei no lixo. Mas Deus, em seu divino plano de misericórdia, então estabelece para nós um outro meio para nós voltarmos à graça, que poderia ser colocada como graça segunda. Vejam, graça primeira, batismo. Nós recebemos todo o pacote, todo o germe ali que podemos, Você é um santo em potência. Você recebe o batismo. Aí você tem que trabalhar. Quando nós caímos no pecado, e os pecados de desobediência, os pecados da lei de Deus, Deus então institui um sacramento para que nós pudéssemos voltar à graça dele. E é sobre isso essa primeira palestra. O sacramento da confissão. Pelo sacramento da confissão, nós recebemos então a graça segunda. A graça de Deus vem mais uma vez. Você se lambuzou na lama e agora a graça de Deus vem e quer te purificar mais uma vez. Deus é muito misericordioso, né? É muito paciente. Você toma consciência do que é, você é tentado, você se deixa levar pela tentação, você lambuza na lama de novo, aí depois volta, pede perdão e retoma todas as coisas. Então vamos entender essa questão da confissão. Daqui, ok? Então todos aqui são batizados. Ótimo, todos receberam a graça primeira. Agora a graça segunda não precisa falar se estão, se não estão. Tá? Se estão em estado de graça, não precisa. Agora vocês fiquem aí. Iremos meditar sobre essa questão, sobre a questão da confissão. O sacramento da confissão foi instituído por Jesus aos seus discípulos, quando diz: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem lhe tiver retidos, eles serão retidos. Então não venham pensar que confissão é uma invenção dos padres, porque se fosse por nós não teríamos inventado nada disso, porque é um negócio que dá trabalho. Vocês riem porque vocês não escutam professores. É um negócio trabalhoso.
Então, Jesus instituiu para nos dar a graça segunda. Ok. É instituição divina e nós recebemos. Mas o que é necessário para uma confissão? Como ter fruto de uma confissão? Como fazer uma confissão realmente frutuosa e não um momento de terapia 0800, onde você não precisa pagar nada do padre? Primeira coisa é reconhecer que nós somos pecadores. Você reconhece, você é um pecador. Você reconhece que você jogou a sua salvação no lixo, na lama, jogou fora tudo aquilo que Deus tinha para você, e você toma consciência de tudo isso, e ali começa então o momento do ato de arrependimento. O que é o arrependimento? É o ato de não querer voltar a fazer aquilo. É um ato da vontade. Você sabe isso dali, que isso dali é errado, e você toma a decisão, a vontade de eu não quero mais fazer isso. Ali começa realmente o ato de arrependimento. Isso é o ato de arrependimento. Padre, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa. Padre, mas meu coração ainda está angustiado. Ele vai ficar. Ele precisa de uma coisa, de que você saiba que é errado e você tome a decisão, não vou mais fazer. Vamos lá com coisa prática. Deus instituiu os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos tem o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas e guarda. Aí vai você, sabendo que é uma desobediência à lei de Deus, faltar à missa no domingo, por culpa própria. E você, prefere, os interiorizões aí, prefere ir para a festa do santo do que ir na missa. E aí, o que acontece? Você depois fala, poxa vida, eu faltei a missa. É algo errado. E eu estou disposto a não mais fazer isso. Eu estou disposto a caminhar tantos quilômetros para conseguir participar de uma missa. É um ato de arrependimento. Por que precisa disso, Pai? Porque não é somente você se acusar. Na confissão, nós precisamos conhecer algumas coisas para que a confissão tenha fruto. E uma dessas coisas é o arrependimento. O sacramento da confissão, a matéria para ele é o arrependimento. Qual é todos os sacramentos têm matéria e fórmula. Qual é a matéria do batismo? Água. A fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria do sacramento do crisma, óleo do crisma. A fórmula, não sei de cor. Deixa o bispo saber de cor. É o bispo que crisma. Eu já vi os padres crismando também junto com o bispo. Sim, o padre vai lá e ajuda o bispo. A fórmula da Eucaristia,
Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a matéria, pão e vinho. A matéria da confissão é o quê? Ai, padre, sou eu, né? Não, é você. É seu arrependimento. É você estar arrependido daquilo que você fez. Arrependimento não é sentimento, não é remorso. Arrependimento é eu fiz e agora eu estou disposto a não fazer mais. O santo padroeiro dos coroinhas, que me fugiu mente agora, São Tarcísio, e eu acho que é o outro também, mas que dizia: antes morrer do que pecar. Eu estou disposto a arrancar o meu dedo para não praticar mais isso. Padre, mas isto é muito sério. Sim, gente. Isso é sério. Ou você está brincando com a salvação da sua alma? O negócio é sério. Se fosse algo sério para um médico, ali dentro da UTI, já pensou? Você, um parente seu na UTI, e o médico lá brincando: ah, será que eu dou esse remédio? Será que eu dou esse outro? Você ia brigar com o médico lá: ei, o negócio é sério aí. A pessoa está entre a vida e a morte. Ou você faz alguma coisa agora aí. Vejam, é isso também. É que a gente brinca e nós temos, muito bem, é graça, de termos muitos padres para escutar as confissões. Mas isso fez com que os fiéis brincassem muito de que posso conseguir me confessar a qualquer momento, não levando a sério a sua salvação. Então, a matéria da confissão é o arrependimento. Eu estou disposto a não mais pecar. Imagine vocês, alguém vai lá, e vai roubou uma mercearia. E essa pessoa roubou o dinheiro e depois se arrependeu. E foi até o sacerdote e se confessou. O que é necessário para ela nesse ato de arrepender-se? Se ela está realmente arrependida, ela precisa, se conseguir, repor o que foi roubado e está disposta a não fazer mais. É isso que deve acontecer. Quando acontece o pecado do adultério, um dos cônjuges fala: meu bem, eu estou arrependido. O que você espera desse ato de que ele está falando que está arrependido? Ou ela fala que está arrependida? Você espera que ele esteja disposto a arrancar os olhos do que pecar de novo? É isso que você espera, Que ali realmente ele está arrependido. Ele vai prometer que ele não vai mais pecar. Não é que ele não vai ser mais tentado, vai ser tentado, mas que ele não vai mais pecar. Então, para nós sempre sabermos ali a matéria
que vem com os 10 mandamentos, mas a matéria da confissão é o arrependimento. O arrependimento não é sentir algo. Mas lembrem, eu uso a inteligência. Deus falou que isso daqui é errado. Eu já escutei um padre da igreja já disse que isso daqui é errado. Sexo antes do casamento é errado, é pecado. Pecado de fornicação. Você sabe, você conhece a inteligência. E você move a sua vontade de falar, não vou fazer. Você move o seu corpo. Lembra lá que você tem uma alma? Na alma tem algumas faculdades. A faculdade da inteligência e a faculdade da vontade. Pela inteligência nós conhecemos. Isso daqui, que está aqui, né? Não é só para deixar o cabelinho bonito, arrumado assim, penteado, não. Aqui dentro é para a gente inteligir. Tudo bem que hoje em dia as pessoas jogam tudo no site GPT e falam, resolve. Não. Deus te deu a capacidade de inteligir. De você raciocinar. Então você vê, Deus falou, lembra lá a questão de Adão e Eva. Quem que conhece todas as coisas? Deus. Ele falou, isso daqui é desordem, isso daqui é pecado, meu filho, isso daqui é pecado, minha filha. Mas padre, mas eu sinto uma vontade tremenda de fazer. Mas é pecado. Você vai obedecer a Deus que está falando ou a sua vontade? Mas padre, me dá um circo-tico e eu tenho que fazer, porque se eu fizer, eu estou negando os meus prazeres, o meu instinto. Já pensou? Chegasse um louco aqui na igreja e falasse, estou com vontade de matar todo mundo. Imagine se a gente deixasse ele seguir o instinto dele e seguir a vontade dele de matar. A gente poderia falar, não, tem que ter, é a vontade dele, gente. Tem que ter, é só matar uma pessoa. Você vai negar a vontade dele? Tadinho, ele não vai ser feliz não fazendo a vontade dele. Mas quando se coloca, os seus prazeres em detrimento da vontade de Deus, você fala, não, Deus não é assim. Então, a matéria da confissão é o arrependimento. Como nós então iremos fazer com esse arrependimento? Como nós iremos conhecer? Como nós iremos tirar fruto da confissão? Então, para se confessar bem, nós precisamos saber disso. A matéria é o arrependimento. E como nós iremos conhecer? Primeiro, nós somos obrigados a confessar pecados mortais. Para ser um pecado mortal é necessário 3 coisas. Matéria grave. O que é matéria grave? Lembra os 10 mandamentos? Lembram? Meu Deus. Catequese. Quantos são os mandamentos? 10. Os 3 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro.
Segundo, qual é o segundo? Não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas e guardar. Então, os 3 primeiros mandamentos é relacionados a Deus. O tempo que você gasta com as coisas, as brincadeiras que às vezes você faz conscientemente com as coisas sagradas, a preguiça de estudar as coisas da igreja, você gasta um tempo tremendo para buscar e fazer, como fazer uma arte disso, e não procura conhecer as coisas da igreja. É negligência. Isso não é amar a Deus acima de todas as coisas. Nas Patagônias, ali afora, às vezes a pessoa vai se confessar e aí a gente pergunta: você ama Deus sobre todas as coisas? Sim, padre, como não? Você faltou a missa nos domingos? Ah, faltei, padre. Nossa, mas faltou missa. Qual é uma incoerência. Como você fala que você ama alguém e você não vai na missa? Então, esses 3 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Os outros 7 mandamentos estão relacionados ao nosso relacionamento. Quarto mandamento. Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? Vocês ficam assim, né? Lá em casa o menino está desobediente, não está honrando o pai e mãe. Mas saiba uma coisa, é obrigação dos pais também educar os filhos na fé, tá? Tá lá, pode procurar o restante lá do quarto mandamento, de educar os filhos na fé, de dar o sustento para eles até determinada idade, e depois os filhos dar ali a assistência aos seus pais. Padre, mas meu pai é chato, é um velho rabugento, mas você tem que dar assistência para ele, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente também. Independentemente se ele é bom, se ele é ruim, se ele é chato, foi ele que te colocou no mundo. Negligenciar cuidado para com os pais é pecado. Negligenciar educação para os filhos sobre a fé é pecado. O quinto mandamento: não matar, não desejar a morte de ninguém, não desejar a vingança de ninguém, não usar métodos anticoncepcionais, esterilização permanente, tentativa de suicídio, embriaguez. Tudo isso é uma tentativa contra a morte. O sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Olhares, pensamentos, fornicações, traições. Isso daí as pessoas sabem de cor e salteado. Sétimo: não furtar, não pegar coisas emprestadas e não devolver. Passar, nada disso. Não fazer coisas desonestas. Ah, padre, mas ninguém está vendo. Deus está vendo.
Deus está vendo. Esse aqui é o mais grave. Você pode enganar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, o padre, mas de Deus você não engana, não. 8º mandamento: não levantar falso testemunho. 9, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar coisas alheias. Então, a primeira coisa para uma boa confissão é eu saber o que é a matéria grave. Matéria grave é os 10 mandamentos. Isto é matéria grave. Eu não preciso chegar lá, vai para confessar, aí chega e fala: Padre, mas estou sentindo um negócio no meu peito, no meu filho. Ai, Padre, e você começa o desabafo. Gente, o padre não vai conseguir ajudar em nada se você fizer isso. Você é falta de caridade depois para com ele. Sim, o pecado grave é o pecado mortal. Lembrem lá, ele mata. Por que é mortal? Porque mata a alma. Mata a caridade dentro de nós. Lembra que o batismo, o que ele faz conosco? Nos dá a vida em Cristo. E todo o pacote da graça está tudo lá. Quando você peca mortalmente, você faz uma coisa: você joga fora e acaba com a caridade. Acaba com a caridade em que sentido? Você não quer o bem do outro, você quer, né? Não só questão de desejar o inferno, mas você faz com que o outro perca a graça de Deus, o céu, e você não coloca Deus em primeiro lugar. Por isso é mortal. É que hoje em dia as pessoas não têm mais consciência disso, que tem uma alma. Nós estamos em uma geração que as pessoas estão esquecendo de que tem um próprio corpo também. De que tem ali a questão de relação familiar. Nós estamos entrando quase em uma geração de que o que mais importa é o que os outros veem por uma tela, e não o que você realmente é, e não como você está. Então você pode estar sorrindo em uma tela e você está trancafiado em um quarto, se cortando. Onde você não convive com ninguém. As pessoas estão perdendo. Vejam, perde a concepção de ter uma alma, está perdendo a concepção de ter, né, um corpo e relações entre as pessoas, relações sadias, tá? E então fica o caos. Então, para confessar, né, uma confissão válida, primeira coisa, nós precisamos confessar os pecados mortais. O que consiste o pecado mortal? Matéria grave. Eu preciso conhecer o que é a matéria grave. Segundo, eu ter ali, né, consentimento. Ali nós temos na nossa cabeça o momento que nós realmente queremos consentir com aquilo, né, que foi advertido de que não faz isso, isto é errado. Mas mesmo assim você, não, vou fazer, eu quero fazer mesmo. Como a criança, os pais falam: não taca o dedo na tomada, dá choque.
Você vai lá e taca. Deus fala: não peca. Não cobice coisas alheias. Você escuta, você tem advertência, mas não faz isso. Lembra, o padre falou, Deus falou que isso é errado. Aí você, mas é tão agradável aos olhos. Mas é tão agradável, me dá um prazer assim. Então, para a confissão é necessário ali ter obrigados a confessar pecados mortais. O que é pecado mortal? Matéria grave, os 10 mandamentos. Advertência, você foi advertido. Você foi advertido, isso é errado, não faça, não faça, não faça. Mas mesmo assim você consente. Isso constitui um pecado mortal. Então, o pecado mortal nós precisamos confessar. Então, confessem sempre os pecados mortais. Padre, eu sou obrigado a confessar os pecados veniais? Não, mas você pode. Os pecados veniais. Mas não confesse em sentimento, pelo amor de Deus. Porque a confissão não vai ter fruto nenhum. Padre, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo ainda. Tá bom, minha filha, mas me dê o pecado, né? Me dê a matéria, porque aí eu consigo dar a absolvição para você. Não é por maldade do padre. Então, confessar. Confessando, né? Ter o propósito. Porque não adianta nada, você chega, você fala tudo para o padre, e aí você sai de lá, do confessionário, e fala: pronto, agora eu já posso fazer tudo de novo. Agora eu já posso voltar a pecar. Né? Agora já está leve, estava pesado aqui, agora eu já posso. Né? Porque quem que não vive pecadinhos, né? Assim, de pecadinho em pecadinho, uma hora vai. Então, ali, o propósito, não confessa, faz exame de consciência, sempre, com os 10 mandamentos, com a lei de Deus, depois procura um sacerdote, tenha um propósito. Como é esse propósito, padre? Gente, se você sabe, porque as pessoas vão e estão querendo se confessar, ótimo, mas não querem cortar a uma coisa chamada ali situação próxima de pecado. Você quer sair do pecado, de ficar cobiçando coisas alheias, mas você não sai desse bendito celular que você fica olhando o dia inteiro. Imagine, você passando em um lugar, você é mordido por um cachorro. Você estava em um lugar e o cachorro ali da vizinha soltou, ou ele já fica solto e ele foi e avançou e te mordeu. No outro dia, você tem um propósito, você vai passar ali próximo, né? Mas você vai olhar para o cachorro e falar: opa, peraí, eu vou dar a volta no quarteirão, porque eu não quero ser mordido de novo. Mas o que acontece? Vai, né? Está arrependido, chora, né? Se descabela dentro do confessionário. Aí sai do confessionário, não importa com as situações próximas de pecado.
É a mesma coisa que você foi mordido. Tá bom, vamos lá, vamos no médico, né? Curado ali, coloca remédio. Tá? O que precisa? Você tomar a consciência de que você não vai ficar rondando ali de novo. Ai, padre, mas é impossível, né? Que esse negócio de fofoca, de ficar falando mal da vida dos outros. É simples. Chegou próximo das pessoas que gostam de falar mal, você fala, olha, tchau, boa noite, até amanhã. Sai de perto. Mas padres são as minhas amigas, são os meus amigos, o que eles vão pensar de mim se eu fizer isso? Simples. Você está mais preocupado com o que eles vão pensar do que Deus vai pensar de você. Você fala, olha, eu não quero conviver com isso. Vamos chamar você de beato? Vamos chamar você de papa? Vamos falar de tudo. Mas não se preocupe. Seja querendo fazer a vontade de Deus. Pronto. Você não está lá para agradar a eles. E você deve tomar a firme resolução, porque vão te excluir depois. Não os preocupeis. Então, o propósito, se você sabe que determinada coisa vai te levar para o pecado, conta, gente. Se você sabe que mexer no celular vai te levar ao pecado de cobiçar o corpo do outro, corta! Não sei se vocês sabem, existe uma geração que viveu sem celular, sem smartphone, tá? Eles ainda estão vivos. Estão vivos. Mas você não tem a capacidade de... Eu sei. É doloroso? Sim. Mas se você não cortar, é você querer voltar para o pecado. Então, fazer esse exame de consciência, bonitinho. Se tenha ali o propósito de fugir daquelas ocasiões. Você já sabe os pecados, ótimo. Agora você tem que saber as ocasiões que estão levando você para o pecado. Isso daqui, gente, é uma mão na roda. Se realmente cortando o que leva para o pecado, vai ser muito mais fácil. Então, o propósito, confessou, o que você fala? Os pecados, não precisa contar história, nem detalhes para o sacerdote. Se ele achar conveniente, ele vai perguntar para ficar mais claro para ele. E não precisa contar nada de histórias, principalmente o 6º e o 9º mandamento. Você fala, padre, pequei, tive relação fora do casamento. Sou homem casado, pequei contra o 6º mandamento, pecado de traição, com uma mulher solteira e utilizei métodos anticoncepcionais. Uma vez. Ponto. Eu não preciso falar, padre, então, eu conheci essa menina que trabalha junto comigo, e a gente começou a conversar sobre assuntos espirituais. Eu vi que ela estava carente. Aí teve um momento também que eu estava carente. Não precisa falar isso. Você fala o pecado, o que foi, quantas vezes e se teve agravante. Bom, isso ajuda você e ajuda o sacerdote. Depois que confessou, a confissão precisa ser falada, auricular, O padre precisa escutar. Mas, padre, eu fui lá para me confessar e o padre nem olhou no meu rosto. Gente, não sei se vocês já sabem, se vocês sabem, Imagine o sacerdote que
e vai escutar a confissão de um por um, a pessoa falando o pecado dela. E se eu estiver tão cansado e abaixar um pouco a cabeça, ela vai pensar: nossa, o padre não está nem aí do que eu estou falando, né? Nossa, que descaso. O padre precisa de uma coisa, ele precisa escutar. Se escutou, ótimo. Por isso que é bom o confessionário com grade e com a telinha assim, né? A pessoa não vê o padre também não vê, ele escuta, né? Coloca assim, escutou, explicou, deu absolução, ótimo. Então, confessado, arrependido, depois o padre vai dar ali a questão da penitência, que é algo necessário da confissão. Requer a penitência. Mas, padre, não foi absolvido? Sim. Mas requer para reparar aquilo que foi cometido. Existe uma coisa que pode acontecer também, de que pessoas com muito tempo já de caminhada na igreja, por vergonha, não tenha confessado um pecado mortal. E agora veio algo, alertando na cabeça dela, e ela então vai até o sacerdote. Que bom que vai até o sacerdote, mas deixa eu explicar. Uma vez que você omite um pecado mortal, por vergonha, que você teve vergonha de falar para o sacerdote, se é um pecado mortal e você lembra muito bem dele, mas por vergonha você não quer falar, sabe o que acontece? A sua confissão é inválida. Porque você não quis confessar todos os pecados. Padre, mas eu quis metade, não está valendo assim, né? Esses daqui eu estava arrependido, desses outros aqui eu não estava tão arrependido, não está valendo? Não. Ou é tudo ou é nada. Eu digo isso porque uns dias atrás isso aconteceu. Principalmente mulheres que cometeram um aborto e por vergonha não confessavam. Eu sei, é doloroso. Por vergonha não confessavam e fizeram anos e anos de confissões inválidas e comunhões sacrílegas. Vejam o peso que é esse negócio de confissão. Não só o peso, a seriedade também. É diante de Deus que nós nos confessamos. Isso para lembrar é que a confissão é a segunda graça. A graça para regenerar a nossa alma, o nosso organismo espiritual, para voltarmos a Deus. E ali então, retomarmos o caminho da santidade. Deus quer que todos sejam santos, sim. Mas precisa que você queira colaborar com o desejo dele. Então, para isso, a necessidade da confissão. A confissão, graça segunda. Que todas as vezes que nós, por motivos, por fraqueza, abandonamos a Deus e preferimos a nossa carne e o pecado, nós voltamos e falamos: minha culpa, minha tão grande culpa. Volta à confissão, arrependido, com propósito.
Não volto à confissão porque o padre está falando. Ah, volta lá, confessa, está tudo. Começa tudo de novo. Né? Precisa ter arrependimento e precisa ter propósito. Porque senão você está brincando com a sua alma. Se sim. Mas ela tem que lembrar de que o tempo que ela ficou sem se confessar, né? Então, pergunta dela de que a pessoa confessa os pecados veniais, mas esconde o pecado mortal. A pessoa esconde o pecado mortal. Eu matei alguém. Eu matei o meu filho recém-nascido, sufocado dentro de casa. Pense o drama da mulher, né? Mas ela matou. Ela está com vergonha de falar isso. E ninguém sabe que ela fez isso. E ela foi protelando. Ela confessava que ela faltava à missa. Ela confessava de que ela, sei lá, né, bateu em outra mulher. Ela confessava que ela roubou. Ela confessava de que sei lá o que mais. Mas aquele pecado de ter matado o filho, sufocado, ela sempre escondia nas confissões. Vejam, uma coisa é esconder, outra coisa é eu me esqueci de confessar esse pecado. Porque se você esqueceu, ok, lembrou, confesse. Mas agora, se você sabe, e dentro do confessionário você já vem ali e você fala, não quero falar, não. É o padre conhecido, não quero. Imagine o que ele deve pensar de mim. Gente, eu sei disso. Não sei se vocês sabem, os padres também confessam, tá? Nós também confessamos. Precisa ser confessado. Então, se a pessoa esconde esse pecado, as confissões são inválidas. Não por culpa do padre, mas por culpa dela mesma. As comunhões são sacrílegas porque estão em pecado. Por isso, não é que Deus não quer dar a graça. Deus quer dar a graça de purificar novamente aquela alma. Mas a pessoa não deixa. Cria barreiras para que Deus realmente consiga ter acesso àquela alma. A barreira de o que eles vão pensar se eu falar disso em pecado. Veja, ouvido de padre é para escutar pecados, seja eles cabeludos, sejam eles não cabeludos. E não nos preocupeis, nós escutamos de tudo mesmo. Por isso que eu falei no início, vocês viram que vocês não escutam confissões. Mas essa graça segunda, que nós temos a oportunidade, e quando nós cairmos, voltar a Jesus e falar, Senhor, piedade, misericórdia, eu pequei. Quando nós rezamos a Salve Rainha, quando nós rezamos a Salve Rainha, nós falamos, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Nós queremos nos consagrar a Deus
por Maria, que é mãe de misericórdia. Então ela quer que nós voltemos a Deus. Ela quer que nós nos reconciliamos com Deus. Ela quer que nós voltemos a essa intimidade. E não tem coisa melhor de voltar por meio do sacramento da confissão. Se você está em estado de graça, agradeça realmente a Deus por esses benefícios tão grandiosos dele ter nos dado o sacramento da confissão. E sempre voltar como um filho pródigo e está lá o bom Jesus nos esperando, a nossa boa mãe nos esperando, pacientes para nos dar a graça novamente e voltarmos ali na intimidade com Deus. Então essa é a primeira colocação. Questão da necessidade da confissão. Batismo, graça primeira. Confissão, graça segunda. As duas formas. O batismo nos lava do pecado. A confissão agora nos lava no sangue de Cristo dos nossos pecados.